Salve, salve turma! Marcelo Vieira na voz, esse é o Liderança do Zero a 100 e hoje eu tenho o prazer de conversar com Juliano Martins. Ele que atua como Senior Engineer Manager no Mercado Livre, então vai ter bastante história aqui para compartilhar com a gente. Imagino que ele passou ali por desafios interessantes na construção da plataforma IDP que eles têm ali para atender muitos desenvolvedores e com uma frequência de deploys enorme. Também está compartilhando bastante sobre o uso de IA, que é um assunto bastante recente e está no hype agora. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar com pessoas que estão praticando, né? Não só no conceito. E fora conhecer um pouco mais da trajetória aqui do Juliano, como que ele entrou em tecnologia, como que ele se tornou um líder. Juliano, obrigado demais por ter topado aqui o papo, pela disponibilidade. É um baita prazer tê-lo aqui. E como que você está? Pô, eu que agradeço pelo convite e, como eu te falei, antes de começarmos a gravar aqui, eu acho que essa é a hora mais divertida do dia, assim, que a gente troca uma ideia, a gente ensina e aprende, a gente reflete. É muito bom isso, eu adoro e não só em participar de vídeo, podcast, mas em eventos também e recomendo para todo mundo, tá. Se você é uma pessoa que fica na caverninha aí, um programador, vai conversar, porque somos animais sociais, não? Tal, cara. Já adorei aqui, ó, já começou dando ótimas dicas e eu concordo muito. Inclusive, a ideia de criar esse podcast, ela tem vários objetivos, mas uma delas era uma maneira de eu conhecer pessoas de várias empresas, né? Então, já conversei com pessoas da Apple, da Microsoft, do iFood, de outros lugares muito legais, do Itaú também que eu trabalho. Mas aí eu conheço a sua trajetória e não fica só aquele one-on-one para mim. Eu também estou gravando e disponibilizando para várias pessoas aqui se inspirarem, conhecerem um pouco mais de você. Porque às vezes a gente acompanha ali, né, a pessoa no LinkedIn, etc., a gente sabe um pouco mais dos desafios atuais e o que ela está fazendo, que tem interesse, mas tem toda uma trajetória que pode ser inspiradora e destravar alguém que esteja em situações semelhantes. Então, curto muito aí a sua sugestão também, e gosto da comunidade, de eventos, eu acho que a gente aprende muito com os acertos e erros das outras pessoas que a gente às vezes não precisa passar também, né, então, muito bom. E aí para começar, Juliano, o que eu costumo fazer aqui é entender um pouco do início da sua trajetória, né, de onde que você é, né, você é de São Paulo, não é? E se você tem alguma formação, um curso técnico, uma faculdade, alguma coisa em tecnologia, como que é essa parte aí da sua vida? Perfeito. Bom, pelo meu sotaque dá pra ver que eu sou do interior, né, esse R puxado, né. Eu sou de Cândido Mota, uma cidadezinha que fica a 450 quilômetros aqui de São Paulo. Você pega Castelo, lá na frente ela encontra Raposo e tá lá. Assim, lá na cidade vizinha, porque essa cidade é tão pequena, que não tem faculdade, alguma coisa assim. É uma cidade, por natureza, voltada à agricultura, pecuária, mas na cidade vizinha tem faculdades, como a Unesp e algumas outras privadas, e tem uma que a gente chama de Fundação Educacional do município de Assis. É uma você paga, tem uma mensalidade lá, um pouco mais simbólica, mas ela é gerida pela prefeitura, né. E ela é muito tradicional, lá nos anos de 90 e alguma coisa, comecinho dos anos 90, ela já implementou, na época, o curso de tecnólogo em processamento de dados. E e foi lá que eu me formei, certo. Mas assim, por que eu me formei, né, se eu em tecnologia, se eu morava numa cidade na qual, a economia é baseada em agricultura, tem pouco serviço, pouca produção, intelectual, enfim, sem desmerecer, pelo amor de Deus, é assim, é a natureza da cidade mesmo e tá tudo bem. Mas foi meio que por causa disso aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é de um filme, né, 2001, Odisseia no Espaço, Bom, por mas sinal. pois é, mas assim, foi por causa de filmes que eu acabei achando, pô, a tecnologia é uma coisa interessante, né, por que não, né? E assim, tinha isso, né, e tinha o outro lado que era assim, pô, eh, eu era de certa forma privilegiado, meu pai tinha
tinha um bar, assim, claro, não era rico, mas não passava necessidade, enfim, não tinha dinheiro para pagar escola particular para os filhos, etcétera. Não foi tão fácil assim, mas eu tinha, pô, isso é um privilégio, você tem um teto hoje em dia, enfim. Mas eu sabia que, assim, pra eu melhorar, para eu dar o meu próximo passo, ia ser através da educação. E então eu falei: "Cara, eu preciso estudar". E aí calhou de eu gostar desses temas e me inspirar um pouco em uma irmã minha que é matemática, já saiu de casa meio cedo, foi atrás de fazer pós, mestrado, etcétera, e falei: "Cara, eu vou". E foi natural, eu fui no primeiro ano que se implementou ciências da computação, antes era tecnologia e processamento de dados, só que nesse primeiro ano, eu tomei um susto, cara, porque começava muito teórico na época o curso de ciências da computação, era pura matemática, e na época, imaturo, etcétera, falou: "Cara, não é pra mim, se eu quisesse matemática eu ia pra física, etcétera". Aí eu migrei pra processamento de dados que era mais prático e enfim, ouvindo meus professores na época que se eu citar um eu vou ser injusto com outros 10, tá, mas assim, conversei com alguns professores e falaram: "Cara, você leva jeito pra programar, não desista da carreira, tenta em processamento de dados, que você já vai começar a codar um pouco mais rápido, etcétera". E aí foi para o processamento de dados, um curso mais curto, um pouco mais técnico, embora seja superior, e cara, aí foi paixão à primeira vista com programação, com lógica e assim por diante, né. Muito legal. E desde enfim eu sigo na faculdade, já procurei um estágio, e segui. Enfim, você ia perguntar alguma coisa para dar sequência nisso aí, mas essa é a minha É, formação inicial. perfeito. Não, eu ia fazer um comentário que, essa história eu já ouvi de diversas pessoas, de entrar na engenharia da computação, ciências da computação, e no começo se assustar com tanto que é mais conceitual, ou matemática, cálculo um, derivada, integral e etcétera. E às vezes a pessoa não teve uma base muito boa na escola, né, na época ali do colégio, porque estudou escola pública e não consegue acompanhar ou tem dificuldade e acaba também o mercado de trabalho exigindo ali algo mais prático e o curso hoje em dia, talvez análise de desenvolvimento de sistemas e outros tecnólogos, acaba sendo mais atrativo, né. Então é uma possibilidade e acho que, está em constante mudança, né, acho que o que a gente via no passado talvez já não faça mais sentido para agora, contanto que os fundamentos ainda a gente tem ali, né, de algoritmo, de estrutura de dados e coisas assim, né. E aí você começou a comentar do estágio, era justamente a minha próxima pergunta aqui, né, como que foi a sua primeira experiência profissional, se ela já foi em tecnologia ou se você teve que fazer alguma outra passagem anterior de antes de ter o privilégio de estar em tecnologia, porque a gente, né, a gente que gosta do que a gente faz, a gente considera que: "Pô, ainda vou ser pago para fazer algo que eu gosto de fazer", né, então me conta um Pois pouco é. desse seu começo aí também profissional. Uhum. Sim. Bom, profissionalmente, foi em tecnologia também, mas foi com infra, né, eu ajudei a implementar o primeiro servidor de internet nessa cidadezinha que eu morava, né, Cândido Mota. Eh, Na época via rádio, a gente se comunicava via rádio com Assis, que era a cidade maior, que tinha lá eu nem lembro o back eu não lembro qual era o termo que a gente usava na época. Enfim, que você ligava com a Embratel, no backbone da Embratel, alguma coisa assim. Mas enfim, nós fizemos todas as instalações, físicas desse provedor, e aí eu era o menininho que vendia, até atendia lá para vender uma linha, e ia na casa das pessoas configurar, né. Assim, naquela época era um modem, as pessoas assinavam a internet, nem modem tinha, não sabia o que que era isso. Então você ia lá no Windows 3.11 ou 95, acessa a rede da IOAP, configurava para a pessoa. E cara, tem histórias dessa época que eu choro de rir até hoje, né, assim, teve uma pessoa que eu vendi internet, e sabe aquele cliente sabichão? "Não, eu sei isso, né, eu sei que é só ir lá acessa o dial up, configurar, acesso, vai discar, etcétera, e ok". Ah, beleza, o cara manja mesmo, né. Aí tinha tão pouco assinante no comecinho, que essa pessoa acabou de assinar, passou uma meia hora, a gente deixava o volume dos modems ligados, né, no nosso provedor, e aí eu percebi que a pessoa tentando ligar, daí aquele plim, tim, tim, tom, tom, pá, estabeleceu a conexão, mandou um pouco de pacote, recebeu um pouco de pacote, aí, pô, fiquei olhando, parou. Assim, ficou conectado
nada, upload, download, zero, né. 5 minutos, 10 minutos, caiu. Aí tocou o telefone, eu atendi o cara louco da vida, bravo: "Essa internet de vocês não funciona e blá-blá-blá, não aconteceu nada". Eu: "Não, como assim, né, me explica". "Não, vem aqui, vem aqui". Aí eu fui na casa do cara, né, eh, "Tá, me mostra aí, né, vamos fazer o troubleshooting". Aí beleza, o cara foi lá no acesso da IWAP, clicou, conectou, aí o cara cruzou o braço. Eu fiquei olhando assim: "Então, né, como assim, né?". Aí o cara: "Cadê a internet?". Falei: "Cara, sabe o que que é um navegador?". "Não, o que que é um navegador?". Qual que era a Putz, cara, expectativa dele, né? então, Que ele achava que era igual a televisão, você liga e vem, né, assim, não sei, né. E, cara, aí eu era bem assim mesmo, aí eu ensinava para os caras o que que era internet, Netscape, Navigator, aqueles CDzinhos que vinham um monte de coisa, ICQ, e por aí vai. Então esse foi o meu primeiro, trabalho em TI. Aí depois eu fui para um estágio na própria faculdade, aí eu comecei a programar. Aí foi muito legal, na época tinha um pouquinho de Clipper, mas tinha bastante Visual Basic já na época, que inclusive, cara, a gente tá falando hoje que AI veio para matar os programadores, né, eu já vi isso acontecer várias vezes, né, eu já vi quando saiu no VB, quando sumiu o Clipper veio o VB, não, agora é clicar e arrastar. Depois em várias oportunidades os programadores foram morrendo aí, não é sei se low pode usar co essa palavra? low code, no code, várias frentes que, né, e acho que a gente só vai se adaptando e talvez aumentando o trabalho inclusive, né, então também tem Pois é. esse olhar. E você falando dessa época, né, acho que dependendo da idade aqui dos ouvintes, talvez eles não vão entender parte da nossa conversa, mas aí eles vão pesquisar e vão descobrir, e assim, a dificuldade ela era enorme, né, eu também morei em cidades, assim, menores, que a gente não tinha acesso, assim, para ter banda larga demorou muito tempo para acontecer e, assim, era muito complexo e você comentou do disquete, do CD, né, era uma luta, né, pra gente conseguir usar e hoje em dia a gente já se acostumou tanto com a facilidade que é impensável, né, você não pegar um celular e ter uma rede avançada ali com muita velocidade, muito espaço, então, muda em poucos anos, né, muda drasticamente o comportamento e a expectativa do uso de determinadas coisas, né, muito cultural Sim, e sim. e É, o a IA eu já estou vendo dessa maneira, assim, né, você vê que quem já nasce nessa época já é natural falar de usar o ChatGPT, de usar, alguns recursos que pra gente requer né, tem um aprendizado ali, uma barreira, né, e aí a gente sim, vai sim. mudando o É, comportamento. eu tanto que eu não sei se nós somos privilegiados ou azarados, né, porque a nossa geração viu 3 grandes saltos, né. Que a internet, como veio, né, depois na minha opinião é a massificação disso aqui, dos celulares, e agora a massificação de AI, né, então são 3 saltos e cada salto é um salto de evolução, assim, gigantesco, assim, você: "Meu Deus, e agora? Eu jogo tudo que eu sei pra no lixo e me recomeço", então eu não sei o quanto que isso também, deixa de ser um privilégio e adiciona careca, cabelo branco, gastrite, a gente tem que pensar um pouquinho, tá. Sim. Eu ainda tendo a ser mais otimista e eu me considero privilegiado, assim. Até porque eu acho que pra gente que trabalha com isso, você acaba sabendo mais como as coisas funcionam por trás dos panos e, né, e acho que usar isso de uma maneira mais apropriada e sem, acho que ficar tão, deslumbrado também. Acho que a gente sabe como as coisas demoram para adquirir uma certa maturidade, quais problemas elas resolvem. Então eu gosto de ter conhecido um pouco mais da base. Apesar de não ser tão velho assim, tá, gente? Mas boa. Gostei aqui da introdução, de conhecer um pouquinho ali do começo da sua trajetória. E aí eu dando alguns saltos aqui, para a gente não ficar ali, só aqui nessa parte, eu queria falar um pouco da sua mudança. Então eu percebi que você já foi para uma área de programação aí na sequência, e legal que o seu início ali como infra, como um suporte, eu acho que ela traz alguns skills que são interessantes para a liderança, e aí eu vou chegar na liderança, que aí você tinha que atender o cliente, ouvir as dores, ter uma empatia, então já requer talvez um comportamento, que é um diferencial para várias pessoas de tecnologia, hoje em dia deveria ser menos, porque a comunicação tá em tudo, né, mas, enfim, como que foi a sua mudança para liderança, né? Onde que foi, quando que foi? Foi algo natural, você que buscou? Me conta um pouco dessa parte, assim, para você chegar em liderança. Tá, em resumo, foi algo muito natural, porque assim, eu sempre fui
bastante técnico, mas eu sempre fui bastante amplo. Assim, desde infra, desenvolvimento, e na nossa época não existia esse conceito de full stack, né, ou é o cara de banco que virava DBA, ou era o codador, ou era o que o enfim, era muito segregado as coisas, né. Eu gostava de fazer de tudo um pouco. E uma outra coisa eu me aprofundava por gosto, como por exemplo o Linux. Cara, eu amo sistemas operacionais, lá em 98 eu já usava, recompilava kernel e enfim, mas assim, como eu buscava essa amplitude por gosto mesmo, eh começavam a me colocar em diferentes mesas pra, sabe, virar o pitaqueiro, dar opinião. E aí, de virar o pitaqueiro, o cara que dá opinião em tudo, porque conhece um pouquinho de tudo, você acaba tomando umas coisas, te dando responsabilidade, porque naturalmente você sabe conversar bem um pouco, consegue mediar alguns conflitos ali, já consegue dar uma solução, falar por que sim, por que não. Eu diria que foi bem natural. Então, assim, se eu pego a minha evolução, as empresas que eu passei, foi sempre o cargo de meio que líder, tech lead, etc., na função, não necessariamente no papel. Sei. E aí, isso na função mesmo veio na IBM, que a proposta era um sonho por causa desse cara aqui, o Hal. Hal é IBM, se você vê lá enfim, era uma homenagem à IBM, e era um sonho, cara. A proposta, isso aqui é um parênteses à parte aqui. Eu chorei o dia que eu fui aprovado, enfim, desde criancinha, nossa, bom dia e tal, mas enfim. Fiquei alguns anos lá, e aí eu virei um tech lead, ah, no papel mesmo, e aí eu fui crescendo, fui mudando para outras empresas. Só que aí, cara, aconteceu começava a acontecer, da galera querer me puxar mais pra um project lead, sabe, aquele líder de gira, aquele cara que vai negociar contrato e tal. Cara, eu fugia disso igual o diabo foge da cruz. Eh, Porque eu sou nerd, eu sou técnico, então eh, eu fazia alguma coisa, mas até um ponto que eu delegava e quando era exigido muito, eu começava a ficar relapso, tanto que eu recebi feedback de: "Ah, nessa negociação de contrato, bá-bá-bá, mas eu não avisei que eu não quero fazer isso, eu não sou bom nisso". Mas os caras insistiam: "Não, você é bom sim, vai lá e faz". Mas assim, eu via que pra minha carreira, e talvez isso seja uma dica, eu eu sempre quis trabalhar com o que me dava liquidez. E eu acho que isso eu ouvi de alguns grandes mestres que eu tive na vida. Um deles, infelizmente, já faleceu, um cara chama Osiel Neto, Osiel Moreira Neto. O cara foi um dos papas do Java aqui no Brasil. Se depois vocês pesquisarem, escrever o livro, etc., eu tive o privilégio, de conhecer ele, e ele me dá algumas palavras que me norteiam até hoje. Eu nem falo muito porque eu sou meio emotivo, cara. Eu choro fácil se eu lembro do cara, porque, cara, eu tô aqui hoje por causa do cara, por causa de algumas outras pessoas, né? E o cara falou: "Juliano, liquidez é importante. Nem sempre você pode fazer só o que você gosta, então procura o que vai te permitir crescer, não necessariamente ganhar dinheiro, mas aportar para o seu futuro". E e aí eu fugia disso porque, cara, se eu tivesse ido para esse caminho, eu ia estar lá gerenciando gira até hoje. Não no sentido depreciativo, mas assim, eu não ia ter evoluído aprendido cloud, não teria aprendido Kubernetes, nem nada disso, e ia estar gerenciando o contrato, gerenciando as pessoas que iriam, estar fazendo isso. E assim, óbvio, não tem nada de errado nisso, assim, de repente o cara quer ser um gerentão de projeto, etc, tá tudo bem, vai ser um excelente, mas eu tô falando o que eu gosto, né. Trazendo isso como uma dica para as pessoas cara, se preocupe no que você pode capitalizar. Então, essa forma eu consegui capitalizar, sendo um nerd que faz de tudo um pouco. E aí eu fui crescendo nesse sentido, e acabei chegando aqui no Meli, eu tô aqui há 6 anos aproximadamente. Eu sou um senior manager aqui, e eu sou técnico. Assim, eu não falo de igual para igual com um expert, com um tech lead talvez, porque eu não tenho tempo para mergulhar. Mas, eu também falo um certo nível ali, porque não tem como não ser técnico
hoje, certo? Então, e isso vem lá da raiz e meio que respondendo as suas perguntas, tudo isso que eu passei, desde a infra, desde o banco de dados, desde o relacionamento com o cliente lá que me xingava, porque ele não sabia usar, mas eu assumi a culpa. "Não, veja bem, eu errei em não te explicar melhor, tal, blá-blá-blá", foi me polindo. E a gente vê que, muitas pessoas chegam hoje no mercado sem essa casca e acreditando muito nesse tech lead de 2 anos, né, de junior tech lead a project lead, porque o mercado vende, né, esses cursinhos, esses coaches aí, e isso tá tudo errado, mas enfim, Hum. você Não, percebeu que eu falo e dou uma devagada de vez em quando, tá? Fica à vontade pra e cortar na versão final. não, o objetivo é esse mesmo, cara, e tô gostando bastante aqui das dicas e tentando, fazer aqui um wrap up do que você falou. Eu gostei bastante porque, assim, a questão lá do gestor de projetos e tal, vai ter espaço para esse tipo de perfil, mas contanto que você, tenha interesse, facilidade, goste, porque também vai precisar desenvolver e evoluir com a, né, vou ter que talvez automatizar aqui a geração dos dados, fazer as integrações, estudar como a agilidade vai ser impactada agora com o uso da IA e coisas assim, e talvez o seu interesse era mais ali, tá próximo da engenharia, da arquitetura, da plataforma, e acho que, de novo, tem espaço para todo mundo, tem diversos tipos de empresa, talvez as mais hypadas tenha menos a necessidade desses perfis, porque elas já são mais modernas, os times são ali mais multidisciplinares e trabalham mais modelo de produto e menos de projeto, mas eu acho que, assim, a dica é você se conhecer, é super importante, saber o que te motiva e ir atrás, assim, e de crescimento. Acho que gostei da sua dica. E acho que também da dica da pessoa que te inspirou, eu acho que tem um pouco da nossa empregabilidade, né? Acho que a gente tem que pensar na nossa carreira que você tem que ser interessante para o mercado também, né? Então, acho que você ter os skills que o mercado está precisando, você não ficar ali só ah, não, nessa empresa eu tô garantido. A gente sabe que a vida não funciona assim, as coisas mudam, né? Vem variáveis que a gente não controla, de orçamento, de crise, de guerra e coisas assim, e as coisas podem acontecer, então é importante. Até por isso, esse podcast aqui, a comunidade, é importante você fazer conexões, ter relacionamento, porque o dia de amanhã a gente não tem todo controle. Então, essa empregabilidade é mega importante Sim, sim. e, né, e continuar. Pode falar. Não, não, eu até, assim, eu não tenho medo de perder o meu time, eu torço para que todos se deem super bem, etcétera. Então, tomara que seja comigo, tomara que seja no meu time, mas eu sempre trato de ser muito honesto com os caras, dizendo: "Cara, sempre tenha um plano B, eh, se prepare, assim, nunca se vincule a totalmente os interesses de uma empresa, a relação tem que ser de ganha-ganha, tem que ser bom para ambos os lados, né". Eh, É importante eu fazer um disclaimer aqui, né, eu deveria ter feito lá no comecinho, mas assim, tudo que eu falo aqui é opinião pessoal minha, tá, assim, não necessariamente a opinião do Meli, enfim, mas eu trato de ser honesto, assim, no meu dia a dia, com o meu time também. E, cara, o que a gente tá vendo de pessoas no mercado que agora estão precisando se realocar, porque, pô, a AI tá trazendo eficiência, estão demitindo, sei lá, líder de projeto, desenvolvedor, etcétera. E você vê que esses que estão com dificuldades, eles ficaram estagnados numa tecnologia, num processo de uma empresa, e agora eles chegaram e: "Nossa, o mundo tá assim". Cara, o ano passado, sobretudo, e esse comecinho de ano, eu entrevistei algumas pessoas e dá até dó, assim, porque o cara estava programando em um Java antigo lá com Prime Faces, olha lá, um Struts velhinho lá, porque era assim a empresa e se acomodou, sabe. O cara malemar conceitos de cloud, acabou se atualizando. E o pior problema é que o cara apontava para a empresa, né, a culpa da empresa que usa a tecnologia defasada. Cara, não, isso é culpa sua, é culpa minha, enfim, você tem que estudar, você tem que construir, você não pode delegar para a empresa. Mas enfim, né, espero que essas pessoas consigam se realocar, mas não vai ser fácil na atual conjuntura. Perfeito, perfeito. Em eventual momento da minha carreira,
Eu tive esse estalo também. Eu estava como diretor de tecnologia numa agência de publicidade, eu já estava há 10 anos nesse mercado e fui crescendo também, né, era desenvolvedor back-end, coordenador, virei head, virei diretor, e chegou no momento que eu estava num papel mais executivo, entre aspas, porque era uma empresa não muito grande, né, mas assim, eu estava ali numa situação confortável, era o papel mais alto ali da hierarquia na área, mas eu olhava para o mercado, eu via todo mundo falando de cloud, de microserviço, de escala, e etcétera. Eu falei: "Nossa, se eu precisar fazer uma entrevista nesses lugares, pra ser um tech manager", e eu estava como diretor, eu tinha dúvida se eu conseguiria passar, porque a exigência já estava o mercado superaquecido, né, seria de quem talvez estava um pouco mais hands on nesse tipo de arquitetura mais moderna. Então eu comecei a estudar muito para me preparar e não depender ali do meu papel, etcétera, porque não era garantido para o resto da vida que eu estaria ali, né, e foi o que aconteceu, veio pandemia e mudou drasticamente ali o mercado e eu consegui me realocar graças aos estudos que eu estava fazendo ali, me mantendo atualizado, próximo. Então acho que é uma bela dica aqui também, assim, não claro, você tentar, provocar e mudar dentro da empresa, se puder, ótimo, porque aí você une o que te remunera com sua prática, mas se não for possível, acho que você continuar estudando e, quando possível, tentar achar algum desafio que faça mais sentido para você, né. Então, eu gostei aqui do disclaimer também, acho que o momento que a gente está agora, ele vai deixar isso cada vez mais evidente, né, a gente vai ver, esses movimentos acontecendo e algumas pessoas com um pouco mais de dificuldade se não estiverem se atualizando e até com o uso da própria IA, né, porque eu acho que vai ser difícil você ver uma entrevista que não vai perguntar como que você usa o IA para resolver os problemas, assim, e é tanto a parte conceitual, né, do que é o LLM, a IA e etcétera, mas também qual ferramental que você usa, né, no processo de desenvolvimento de software, né, então é super importante. Sim, se algum desenvolvedor me entrega um desafio hoje com o código que ele fez, eu já olho torto. Eu falei: "Cara, isso é ineficiente, assim, calma lá". É claro, eu vejo o nível do cara, mas se é um sênior pra cima, eu falo: "Meu, não, eu não quero ver código seu, eu quero ver código que a AI gerou com você supervisionando". E aí, óbvio, eu vou explicar pra ele, perguntar pra ele o que é aquele código, qual padrão foi usado, como ele fez o prompt, que ferramenta ele usou e assim por diante. Então, você tem que usar, né, para se otimizar. E isso tá pegando muito nessa camada de se chama de middle management, não? Que são os líderes intermediários que não são técnicos o suficiente para acompanhar, para direcionar os seus times. E, cara, é uma faixa do mercado aí que tá rolando muita demissão, né, assim, e algumas em massa, como Microsoft, Meta, etc. Mas são os caras que se acomodaram no Gira, né. Eu uso muito esse exemplo do Gira, mas é jargão, né. Mas, são os caras que se acomodaram no gerenciamento, não buscaram essa evolução, não buscaram mais esse encontro com o técnico, né. E hoje eu vejo que é incabível um líder não estar afastado do técnico, não tem como, assim, em poucos anos eu não vejo nenhuma empresa decente de tecnologia que não tenha um líder, um gerente mesmo que seja de gira, mas que não fale muito bem a linguagem técnica também, e que não seja capaz de codar ali com uma auxílio de uma ferramenta, um protótipo, uma prova de conceito, sabe, para sair rápido. Hoje é incabível já isso. Mas enfim, Perfeito. previsões à parte. É isso, e até puxando a sardinha aqui para minha atual posição, sugiro muito que pessoas que estão aí nesse impasse de, como sair talvez de posições mais de gerenciais e se aproximar do técnico, acho que a arquitetura é um bom ponto de partida. Eu acho que saber como que as coisas se conectam, por que que tomou uma decisão de usar comunicação síncrona ou assíncrona, como que a cloud funciona, por que que é um monolito, por que que é um microserviço, esse tipo de coisa, como orquestrar todos esses agentes IAs e quando usar um, quando não usar o outro, talvez já te dê um linguajar interessante para dialogar com quem está desenvolvendo, com quem está mais próximo ali da infra, do que for, né. Então acho que a arquitetura é um bom começo aí, um bom fundamento, para quem está em papel de liderança conseguir fazer boas perguntas, provocar e coisas assim, né. Então eu gosto bastante da disciplina e recomendo aí que e assim, e arquitetura, gente, não é arquitetura
que surgiu hoje, são arquiteturas dos anos 60, sabe, arquitetura que ainda estamos ainda tentando aplicar e desmistificar. O pessoal agora está falando, né, de SDD, PRD, tudo isso é levantamento de requisitos, é especificação, são coisas que na sua época da IBM, imagino que você fez muito, assim, sabe, e hoje em dia é o que tá na moda, né, então acho que, estou contente de estar vivendo esse momento, porque eu acho que vai fortalecendo a mais a nossa disciplina, tá, então, eu tento olhar o copo mais cheio aqui, porque o que essas previsões muito, né, de que vai acabar e etcétera, elas estão achando que você vai colocar um prompt e vai sair um software escalável para 1.000.000 de pessoas e tal, e a gente sabe que não é assim que vai funcionar, né, a gente está bem distante disso, é mais, claro, deixar cada etapa, sim, mais eficiente, mais fácil, mas não é algo mágico e sem supervisão, sem Não, exatamente. E assim, por outro lado, cabe a nós como líderes, criarmos esse meio no qual as coisas vão ser mais eficientes, né, assim, onde você vai ter essa tripla, quádrupla validação de uma PR que vai subir vindo de um agente, vindo de seja lá quem for, de um júnior que começou agora, mas já está subindo, enfim. Mas assim, esse é um ponto que a gente tem discutido bastante, tá meio em aberto ainda, que assim, qual vai ser o futuro, assim, e eu vejo que tem 2 grandes linhas aí, falando em tecnologia, né, óbvio, nosso fórum aqui, mas tem 2 grandes linhas aí que é, poxa, extinção, né, assim, é demissão em massa, porque tudo vai ser feito por AI, ou outro caminho mais feliz que é não, isso vai trazer mais avanço, vai abrir mais mão de obra, porque todo mundo vai ser mais eficiente, etcétera. E assim, minha opinião pessoal, eu tô 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 nesse meio de campo aqui, só que tendendo um pouco mais para diminuição de postos de vaga de trabalho. De novo aí, é a minha opinião baseada no que eu tô vendo, no que eu estou fazendo hoje, e assim, no no que eu fundamento isso? Eh, no meu dia, no meu fato aqui. Quantos sêniores eu preciso para produzir o que eu produzia antes no meu time? Citando um quadro de desenvolvimento padrão. Cara, em vez de 10 seniors, eu preciso de 2. Eh, por quê? Eu não sou melhor que ninguém, tô aprendendo, etcétera, mas assim, eu tenho um pouco mais de experiência, eu sei o que pedir, eu sei o que especificar. O sênior que está comigo, eu ensinei ele como pedir, o que pedir e assim por diante. E aí essa linha de sucessão, você vai olhando cada vez mais para baixo no organograma, pô, o sênior não precisa mais de 10 júnior. Ele faz o trabalho de outro sênior e dos 10 júniores, porque ele aprendeu, ele faz bem feito. E aí quando eu estava falando sobre nosso papel como líderes em construir esse meio no qual as coisas vão ser, eh, construídas, é realmente a gente construir os guardrails onde tudo isso vai ser criado. Aqui no Meli a gente tem o Fury, que é uma IDP, então a gente tem um baita caminho pavimentado para não deixar a AI fazer arte, certo? É perfeito, nada é perfeito, tudo tá sempre em evolução, etcétera, mas então eu tô orientado para esse caminho, porque é o que eu tô vendo, só que eu tenho que entender que eu tô meio que na minha bolha aqui, eu tenho muita sorte barra competência de estar numa empresa de vanguarda, a gente conversa lá, quem tá na vanguarda com o Stripe, com o Netflix, com o Uber, com o Airbnb, a gente se reúne em algumas salinhas, a gente fala: "Pô, como vocês estão medindo aí? Como vocês estão implementando?" Inclusive medir o impacto de AI é uma coisa que, cara, tá longe de alguém resolver, medir o ROI disso aí, não, tá todo mundo medindo linhas produzidas, etcétera, mas a gente vai chegar lá. Eh, então assim, eu tô num cenário mais de catástrofe, digamos assim, para o profissional de tecnologia, um filtro. Eu não acredito que as vagas, a eficiência que vai ser criada vai abrir tanta oportunidade assim. Talvez abra, mas eu acho que a gente vai chegar num platô com tendência de diminuição. Mas de novo, leitura mega pessoal aqui. Quero estar enganado, tá? Eu quero que,
pô, o caminho lá que vai abrir muita vaga e eficiência seja o real. Mas assim, eu tô vendo isso no dia a dia, eu não consigo negar que eu abro um cloud hoje e, cara, ele faz muita coisa muito eficiente pra mim, caro, o Cloud Code Review lá, se é $25, um review de um pull request, é absurdo. Mas tudo que sai é caro. Normal, isso aí vai cair. A gente vê um monte de clickbait. Não, é caro, bababá. Não, mas vai baratear. Cloud quando saiu era caro pra caramba. Até porque Então, as outras ferramentas provavelmente vão lançar features parecidas, eles vão ter que concorrer, né. E é uma linha que eu venho pensando também não eu não tenho nenhuma previsão aqui que a gente possa fazer, porque a gente provavelmente vai errar, né, mas uma linha que eu fico pensando de possibilidade é, muitas empresas que ainda porque assim, a gente olha para nossa bolha, como você mencionou, e eu acho que a gente já está avançado em tecnologia, né, a gente já tem muita plataforma, muita coisa automatizada, dados, processos e tal. Então quando a gente olha para cá, você consegue fazer muita coisa de maneira eficiente. Mas talvez pensando em empresas que, estão ainda no trabalho manual, sabe, em coisas que nem se não está nem sistematizado, talvez ali vão surgir postos de trabalho para resolver problema usando, tecnologia que não de forma tão cara quanto as grandes empresas conseguiram investir, e também tem a linha de pessoas que são de negócios, de design, de outras disciplinas também, tendo a possibilidade de gerar código ali, usando essas ferramentas. Então, assim, vai ter uma mexida muito grande. Eu acho que o recado é claro, assim, não vai ser do jeito que era, já não é mais, e a gente precisa se preparar. Acho que é isso, assim, não ficar na inércia esperando que não vai acontecer nada, achar que é só um hype, por mais que sim, tenha muito hype envolvido, tem muito marketing envolvido, tem muita gente se aproveitando disso, inclusive, mas eu acho que a gente tem que ficar atento, assim, né, não deixar, ser conduzido e continuar, se atualizando, atento aos movimentos, né. E aí eu queria você falou um pouquinho do Meli, né, da IDP, eu queria, por curiosidade aqui, que você o que você puder compartilhar, claro, contasse um pouquinho do seu contexto. Qual que é o tamanho do seu qual que é o tamanho do Meli em relação à tecnologia? Eu vi algum lugar assim, 20.000 pessoas, é mais ou menos esse número? Qual que é o seu time, a responsabilidade do seu time? Qual que é o seu desafio atual? certo. Ah, bom, vamos lá. A propósito, eu acabei eu mu há 2 meses eu mudei de time, eu tô agora nesse momento eu tô em research, em pesquisa aqui no Meli, certo? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas deixa eu contextualizar meio tecnologia geral. Aqui são aproximadamente 20.000 pessoas, né, em tecnologia, e dá para fazer uma divisão, assim, negócio e habilitação, né, o enablement, que é tecnologia para tecnologia, certo? E eu diria que aproximadamente 20% dessa população é tecnologia para tecnologia, que é o pessoal de plataforma, segurança, ferramental, etc, certo? E aí essa outra população de negócio constrói usando o que esse pessoal aqui habilita, certo? De forma bem rápida, bem direta, tá? E esse pessoal de plataforma tem vários outros subtimes aqui em plataforma, mas eu vou focar em plataforma, que eu acho que é o mais interessante para a conversa aqui. É realmente o time que constrói o Fury e os serviços que o Fury disponibiliza para o Mercado Livre, tá? O que que é o Fury? Assim, tem um monte de live, um monte de conteúdo sobre isso, mas fazendo um recap, é a Internal Developer Platform do Mercado Livre, tá? De uso interno, tá? Então todo desenvolvedor que vai criar alguma coisa aqui, ele vai lá no Fury e pede a criação de um repositório, uma infraestrutura, tudo net finish. Ele precisa de um banco de dados, ele vai lá, dá um clique, 2 cliques, enfim, para seta alguns parâmetros básicos lá, o Fury, de forma abstrata, cria tudo para ele na nuvem. Em qual nuvem? O cara não precisa saber, ele precisa saber usar a API, SDK e assim por diante, certo? Então você pode pensar como o Fury como uma nuvem de nuvens. Ele provê todos os serviços para os usuários finais de forma abstrata, tá?
Diminui E aí muito a carga cognitiva desse desenvolvedor, imagino, né. tende Então a ele tem zero. tem que se preocupar com o problema do negócio que ele precisa resolver e menos sobre Exatamente, os componentes da cloud ali, né. exatamente. Então a gente diz que a galera aqui que não é do time de plataforma trabalha com NoOps. Eh, Ninguém se preocupa em criar um cluster Kubernetes ou escalar e assim por diante, né. E aí eu faço um gancho com o que eu falei agora de pouco dos guardrails lá que a plataforma provê. Então quando o cidadão, o desenvolvedor cria um recurso aqui no Fury, cara, já vem todo governado, já vem todo baixo as configurações que nós acreditamos serem as ideais, com todo o path de segurança aplicado, todas as, sei lá, portas fechadas que não são necessárias. Sai uma biblioteca nova para corrigir uma vulnerabilidade. O Fury vai lá e faz para essa galera. Óbvio, tem, assim, tô sendo muito genérico aqui, não, tem coisa que você sabe que é um upgrade que é disruptivo, você não pode fazer na hora, mas daí o Fury vai ajudar, ele vai lembrar, fala, cara, você precisa agendar isso aí para ser feito, e se não fazer, eu vou contar para o seu chefe, alguma coisa ruim acontece, enfim. Ele é a policinha, certo? Então essa galera se preocupa em produzir, e agora com o AI, usando, todo mundo está usando o Claudion aqui, tem o Cursor também, tem a Codex, tem várias ferramentas aqui que a galera está testando. Eh, Tudo que eles estão construindo, estão sendo construídos para o Fury. Então, localmente lá eu já tenho os MCPs dos serviços do Fury. Então vai lá, cria uma versão então ele conversa com o Fury e já cria as coisas para as pessoas. E aí isso é legal, que habilitou pessoas de produto também codarem. Tem pessoas de produto que estão criando software governado, bonitinho, baixo esses guardrails. Um exemplo legal é o nosso bot aqui do app do Mercado Livre. Ele foi codificado por pessoas que não são desenvolvedores nativas, certo? E claro, como toda tecnologia de ponta, tem o que ser evoluído? Tem, mas você tem que dar o primeiro passo para melhorar. É muito Até para comum. provar valor rápido e pegar feedback do cliente, né, porque às vezes você Exato, também faz a melhor arquitetura stack e de fato ninguém usa, então acho que também tem que equilibrar isso, né, tem que ter bom o suficiente para lançar talvez, né. é o tal do E fail fast, né? exato. E um ponto que eu também queria deixar super claro para todo mundo aqui, para não gerar uma ilusão, por quê? Você falou da plataforma IDP, dos guardrails e agora do uso da IA dessa maneira. Turma, são 20.000 pessoas de engenharia e ali 20% que ele citou aqui trabalhando em plataforma. São vários anos investindo em ter essa IDP madura suficiente para que hoje em dia eles colham os benefícios. É claro, dá para você, né, uma startup pequena, pegar lá o backstage do Spotify, usar e colher benefício, com certeza, mas a gente está falando de um outro ecossistema aqui, de um investimento que foi feito, de um time mega maduro cuidando dessa plataforma para abstrair e parar de pé, assim, não é de um dia para o outro. Então, é um Total, investimento que total. faz sentido, né. Sim, então, a proposta, aproveita esse seu gancho. O Fury fez 11 anos agora, o mês passado. E aí, muito de acordo com você, sobre essa ilusão, eh, eu vejo muitas pessoas achando que o backstage é o salvador da pátria. E é lindo, é maravilhoso. No meu notebook aqui eu tenho um adesivo do backstage. Realmente é um produtaço. Mas assim, o que eu vi de empresa começando a adotar um backstage e dando rollback, porque ficou muito caro manter, é surpreendente. Então, líderes devem avaliar se vale a pena comprar um produto ou fazer. E aí eu vejo que muitos líderes são míopes, porque são nerdolas, como a gente já foi. O cara, não, vamos fazer, cara, é uma delícia subir um cluster daqui, não sei o que. Cara, eu adoro fazer isso. Mas deixa eu fazer na minha infra local aqui, não na empresa, não posso causar um prejuízo lá. Então, aí os caras já começam errado, porque são nerds, querem construir por construir, e aí eles começam endereçando problemas errados. Assim, cara, a maioria das pessoas que começam com backstage começam falando, cara, eu quero resolver um problema de catálogo aqui. E é um problema legal, tem que ser resolvido, tal, beleza, mas já começa a nascer errado, porque quando você propõe alguma coisa, você tem que resolver uma dor, tem que trazer um benefício rápido e aí vai incrementando.
Então eu sempre dou essa dica para os líderes, para quem vai começar: "Cara, não, procura uma dor, procura alguma coisa, putz, isso aqui vai dar $1.000.000 de economia ou isso aqui vai acelerar o desenvolvimento". Qual é a dor da sua empresa? É a revisão de IPR? Ou é a falta de padronização de tecnologia? Ou são vulnerabilidades? Procura e aí vai atrás, aí automatiza isso aí, cria uma ferramenta, compra uma ferramenta e vai incrementando. Talvez algum dia chegue um momento: "Ah, isso aqui eu resolvo com Backstage e com o plugin". Maravilha, mas não começa olhando com o Backstage achando que ele é o messias, não. Ele vai ser algo, um framework que você construiu, um portal ali, muito bom, mas talvez não seja o caso para você. Talvez você vai sair mais barato você comprar alguma, sei lá, tem várias. Cortex, tem da Datadog agora. Cara, tem uma, você acorda, assim como nasce um novo LLM, nasce uma nova IDP. Agora esfriou um pouquinho o negócio do IDP porque a trend é AI, né? Mas enfim, existem opções, talvez valha muito a pena você comprar do que construir e, cara, se dedica ao que vai de novo, assim como você tem que capitalizar, sua empresa tem que capitalizar também. Então, no final do dia, você trabalha para uma empresa de TI, ou você trabalha para uma empresa que provê serviços para usuários, enfim, qual o seu foco também? E os nerdolas falham nisso, eu já falei nisso, tá, minha culpa, é normal, é maturidade. E tem um pouco também de, assim, a gente vê esses cases, né, de Netflix, Spotify, e a gente acha que a gente vai implantar na nossa empresa, que não tem o faturamento, não tem a escala, não tem os talentos que essas empresas têm, e acha que vai sair do outro lado facinho, assim, né. Então acho que também tentar adaptar ao contexto, você mencionou, né, uma empresa de TI, uma empresa que presta outro serviço, e também o porte da sua empresa, o investimento financeiro que a sua empresa tem, porque, isso conta muito e pode ser, um fator de decisão mega importante. E eu lembro que eu tive uma aula com o Thiago Oliveira, que ele era, do Mercado Livre, tá na Coca agora, e ele mencionou na época, assim, cerca de 30, mil deploys por dia, assim, né, algo do tipo. E vocês trabalham no marketplace, assim, que está em vários países, que tem uma necessidade de varejo, concorrentes de peso como uma Amazon da vida, uma Magalu. Então, assim, é um contexto específico que você precisa resolver aquelas dores ali para você sobreviver, para você então acho que colocar tudo isso na mesa, para avaliar é essencial, porque senão, de novo, como você falou, fica tecnologia por tecnologia, assim, né, e eu também já fui esse tipo de profissional e hoje em dia, assim, eu tento absorver as boas práticas disso tudo, mas adaptar para o meu contexto, assim, sabe, porque não é assim, você lê livro de liderança também, e aí a galera romantiza, né, de Netflix e outros, do Vale do Silício, e a gente tá um pouco distante, assim, né, do Vale do Sim. Silício. Não, e a propósito, o próprio Spotify não usa mais o modelo Spotify, de tribo, etcétera, que todo mundo até hoje aqui: "Não, esse é o modelo", etcétera. Não, enfim, você tem que sempre adaptar pra sua realidade, e isso eu acho uma coisa legal no Team Topologies, que o autor, o Manuel Paes e o esqueci o nome do coautor também, ele ele deixa claro que é uma proposta e cada empresa tem sua realidade, você tem que adaptar, não use o que o livro fala lá. É, exatamente. Então e mesmo assim as pessoas veem o que está escrito no livro lá: "Não, tem que ser assim, ó, tem que ter um time habilitador, tem que ter". Não, cara, o próprio autor diz: "Não, cara, adapte pra sua realidade". Perfeito. E é isso, né. E eu gosto do Team Topologies também, porque, além de trazer ali, né, o que ele sugere, ele traz todo um ferramental de cultura de DevOps e etcétera, para aquilo fazer sentido. Então, assim, não basta assim: "Ah, agora eu vou separar os meus times dessa forma aqui". Ele traz ali toda uma parte de fluxo, de processo, de topologia, de cultura, que é super importante. Eu estou relendo atualmente o livro Fundamentos de Arquitetura de Software, a edição atualizada, e é legal que ele vai passando lá os patterns de arquitetura, e agora com o Team Topologies ele fala: "Ó, isso aqui funciona muito bem usando aqui o Team Topologies para esse tipo de time, resolve". Então assim, a gente vai uma série de ferramentas que a gente vai unindo para fazer o nosso trabalho de liderança técnica, e não apenas, se fosse só implementar, a IA já teria nos substituído facilmente, né, porque aí ela já tem o conhecimento de todos esses livros e a base, né.
Boa, Juliano. E aí eu queria agora, então, assim, você deu um contexto muito interessante aqui sobre o Mercado Livre e você mencionou que mudou recentemente de desafio, tá? Uns 2 meses ali numa área mais de pesquisa e vejo você postando e compartilhando bastante sobre IA. É nessa área agora que você está mais dedicado? Como que está sendo isso? Qual que é o tamanho do seu time? Qual o problema que você quer resolver? Conta pra gente. Tá, assim, o foco desse time não é somente inteligência artificial, mas eu diria que é habilitar o negócio e a tecnologia a tomarem decisões rápidas e assertivas. Essa é a missão do time. E para isso, o que que esse time faz? Esse time fica o dia inteiro farejando coisas, farejando novidades e experimentando e dando direcionamento. Experimentando, de repente alguma coisa que vai levar algumas semaninhas, a gente vai fazer algumas POCs, como quando saiu o conceito de MCP, eu nem estava no time ainda, mas foi esse time que pegou, e foi lá, testou rapidinho, já, putz, isso aqui é legal, vale a pena. Já fez um paper interno, cara, a gente tem que usar isso aí e vamos para cima. Eh, Hoje, por exemplo, a gente deve estar com uns 12 temas muito quentes na mesa. Um deles, por exemplo, é a forma agêntica de se pagar. Isso é bem quente. Ou seja, não é mais o humano que está entrando lá, comprando e fazendo o pagamento. É o seu agente que vai lá e está fazendo o pagamento. Cara, e tudo que foi arquitetado para ter um humano ali colocando cartão de crédito, enfim, etc. Uma senha, né, que é da Cara, pessoa, que não é do sistema, né. Se eu não me engano, teve exato. um case recente aí do primeira transação no Brasil entre, acho que Isso. Visa e Banco do Brasil, dessa forma mais agêntica, né, agente com agente, né. Uhum. Não, exato. E isso é um campo, não tem padrão ainda, não foi estabelecido. Hoje, a Stripe soltou um padrão lá, bem legal, e eu até no LinkedIn lá eu posto um resumo do que eu vejo, e aí é isso. Então, assim, como é meu dia a dia hoje? Eu já acordo, aquilo que eu posto no LinkedIn é um resumo de tudo que um agente que eu tenho, cara, vasculhou as fontes que eu estabeleci. Eu já criei uma skill lá de priorização para ele, então ele já sabe: "Opa, isso é mais importante para o Juliano, isso é menos". Então ele já me traz priorizado. Claro, eu iterei muito até chegar no modelo que hoje está muito assertivo para mim. Mas hoje eu já olho, cara, eu confio porque está bem afiado. Então eu já começo o dia tomando decisões, assim, cara, ó, isso aqui já saiu uma POC, já aí meu time tem hoje 10, 11 pessoas, certo? E aí, cara, POC para isso, benchmark nisso aqui, e assim por diante. Só que aí vamos lá, até pouco tempo como que era POC? O desenvolvedor vai lá, vai codar alguma coisa, etcétera. Hoje não, hoje a gente já tem algumas skills que, cara, eles praticamente fazem tudo pra gente já. A gente precisa validar dados, claro, fazer uma correção, alguma coisa. Até o Carpati, ele lançou um app, um repositório chama Auto Research. Cara, tem que olhem esse cara aí, é um animal, é uma ferramenta para fazer research, ficar inteirando até que o research de alguma coisa não esteja adequada. Mas, enfim, hoje, dependendo do tema, quase real time eu já consigo analisar. Eu assim, falo eu, mas o meu time consegue analisar e dar um parecer pro stakeholder do Mercado Livre que for coerente. É assim, isso é um pagamento? Espera aí, é o cara do Mercado Pago. Cara, isso aqui é importante para você. Seria legal você investir. E aí, inclusive, eu fiz uma POC, tá aqui. E assim vai. Então, cara, esse é meu dia a dia. E Que assim, legal, cara, eu tô radiante com isso. Você não tem ideia, porque tá muito legal. É uma pressão, imagino. mas assim, por estar nesse time, aí a gente senta em algumas mesas com esse pessoal da Stripe, da Airbnb, etc. E é Vegas, né, claro, mas a gente discute o que estão fazendo, para onde vai, etc. E era inclusive uma coisa que eu queria muito, muito montar aqui no Brasil, cara. De repente fica aqui nem sei se essa parte vai pro ar ou não, você decide, mas seria muito legal, cara. A gente, cara, vamos achar quem que é o cara fera do Nubank para estar nessa mesinha. Quem que é o cara fera lá do Magalu, enfim.
sabe, pra gente fomentar a discussão em nível nacional aqui também. É óbvio, uma mesa de um nível sênior interessante que as pessoas sabem o que se pode falar, o que não pode, assim por diante, seria bem legal, porque isso é muito comum lá no Vale do Silício, né, cara. Os caras sentam e falam: "Aqui a gente tá fazendo isso". Legal, e isso é legal pra todo mundo crescer. Vou te falar que adorei a ideia, tá? Inclusive, eu posso fazer a ponte com alguém aqui do Itaú. A gente tem um time focado em Emerging Tech que faz um trabalho parecido com o que você narrou, né? E tem muita parceria até com grandes faculdades e academia também para escrever paper, para depois compartilhar o que for possível ali, claro, né? Mas também fazer POC, antecipar alguma coisa. Mas eu gostei muito do seu modelo de atuação e eu imagino que deva ser bastante interessante trabalhar nesse tipo de equipe, assim, porque você tá o tempo inteiro experimentando coisas novas e eu achei legal que você já tenta, ao mesmo tempo, conectar com algum problema de negócio, né. Então: "Ah, isso aqui é de pagamento, então eu já vou falar com o time aqui do Mercado Pago e tal". Então, eu achei muito Sim, legal sim. essa iniciativa, esse investimento que a empresa Sim, sim. fez, porque eu acho que, se você não fizer, você já está atrasado, porque os players né, os concorrentes estão fazendo. Sim, sim. Então, É, vamos e colocar essa ideia de pé sim e conta comigo aí para conectar aqui com pessoas do Itaú e com outros que eu também conheço aqui pelo podcast ou pela Strides ou por outros lugares que eu já sim, sim. passei ali também, tá? Gostei da sugestão, sim. E aí, Juliano, para chegar agora mais para o final, aí voltando agora para a sua vida. O que que você faz fora de tecnologia para a gente conhecer algum hobby seu aí? Alguma coisa que não está no LinkedIn, que se você não falasse a gente não saberia, só para a gente quebrar um pouco aqui a Cara, o que eu mais gosto de fazer, quando dá um tempinho aí, é jogar videogame. Adoro, tá. Eh, Tô jogando o Resident Evil novo agora, o Requiem, tô quase terminando, porque essa semana eu tô de férias, então, tô jogando bastante. E, cara, não deem risada, mas eu tô jogando Animal Crossing do Switch 2 também. Cara, sabe aquele joguinho pra você jogar, assim, relaxar antes de dormir, desligar? Você vai lá, pega um insetinho, pesca. Eu gosto disso. Gosto de montar Lego, embora não tenha muito espaço aqui, minha esposa quer doar alguns, mas é uma delícia montar, é um passatempo. E claro, eu tenho a sorte da minha esposa gostar de ver eu jogando videogame, da minha filha ser uma gamer também, eu tenho uma filha de 16 anos que é gamer, então tá em casa, assim, tá fácil, "Não, vamos jogar, tal", e enfim. Mas, cara, é difícil resistir à tentação de, pô, tá com tempo livre, eu vou ligar lá o Mac Mini e vou brincar alguma coisa nele, eu quero estudar alguma coisa, porque é divertido, né, cara, é tão legal o negócio funcionando. Mas eu tento me frear um pouco, cara, principalmente ultimamente, porque assim, eu não posso não viver o que eu falo para as pessoas. Eu falo: "Cara, o eu amo o meu trabalho, eu amo o Meli, amo tudo, eu quero aposentar aqui, etcétera, mas assim, projetos passam, empresas passam, cara, família, saúde não". Então eu tento eu tento viver isso aí, mas às vezes é difícil, cara. Eu já passei por isso também, porque, assim, a gente como liderança, a gente precisa, né, ser o exemplo ali, né, e muitas vezes a gente gosta muito, né, de se manter atualizado, antenado e usa, às vezes, o tempo livre, né, final de semana e tal, para estudar e às vezes você fica tão ansioso, quer compartilhar sobre isso, aí você para e pensa: "Será que eu vou fazer isso agora? Ou eu vou esperar ali um horário comercial?", porque aí não fica parecendo que eu tô pilhando todo mundo aqui para ficar na mesma pegada, e a gente sabe que tem realidades e realidades, tem gente que, sei lá, tá com um filho pequeno e não consegue focar nisso agora, tá com uma doença na família, então eu acho que é importante esse seu cuidado, ao mesmo tempo sem perder a nossa essência, porque é algo que você gosta e você faz e porque você quer, não porque você é obrigado, não tem ninguém, né, exigindo isso, a não ser você mesmo e talvez o mercado, né, mas e o que você falou de férias, aí eu estou me sentindo mais privilegiado ainda por você ter topado aí durante as suas férias aí fazer o podcast, então estou muito feliz. Obrigado mesmo, adorei o papo aqui, várias dicas muito boas e uma trajetória muito legal, uma empresa que é assim, é referência pra gente, acho que é muita coisa a gente vê os cases e a gente quer, entender mais dos detalhes, porque são assim e com resultado, interessante para o mercado também, não é só tecnologia pela tecnologia, porque a gente vê que é uma empresa que está sempre aí nos holofotes em várias coisas
positivas e sou cliente também, acabo usando aí bastante o produto de vocês. Então eu queria agradecer, cara, pela disponibilidade, pelo tempo aqui. Vou deixar, o seu contato, o seu LinkedIn aqui na descrição do episódio para quem quiser acompanhar os seus posts. Eu recomendo, porque é uma maneira de é uma curadoria de alguém que está vivendo isso, filtrando e com a gente ainda, ó, fazendo esse trabalho de nos deixar atualizado para tirar um pouco do ruído e trazer um pouco mais de informação que faça sentido pra gente. Já é um filtro, uma curadoria que eu gosto bastante também. Então, obrigado demais. Você quer deixar algum último recado? Pô, primeiro eu que agradeço, né, como eu comecei falando e termino falando, que é a parte mais legal do dia, aprendi com você hoje e, cara, isso não tem preço, né. Mas, você comentou aí de reduzir o ruído, isso tem sido muito importante para nossa sanidade mental hoje em dia, né, assim, a gente vê muito profeta do apocalipse ou posts aí com clickbaits, e sai muita coisa mesmo, assim, e tá cada vez pior, né, e tudo que sai é sempre urgente, né. "Cara, se você não vê isso agora, ferrou, acabou o mundo", etcétera. Então por isso que realmente é importante, que cada um saiba, eh, delinear, assim, qual é a sua linha mestra de estudo que você vai seguir, e aí, em base a isso, saiba filtrar. Assim, a gente está num momento que nunca foi tão importante estudar, se manter atualizado para, como a gente disse, manter a sua liquidez no mercado. O mercado está muito exigente e vai ficar mais, assim, nesse aspecto as notícias não são diferentes, tá. A régua vai cada vez mais subir. Hoje eu até fiz um post sobre isso, que eu eu me sinto obrigado a render o mínimo dobro do que eu rendia o ano passado. Eu me sinto. Por quê? Porque eu tenho ferramental para isso, porque o Meli me paga um cloud ali, cara, eu gasto $800 só eu só de cloud. Se eu coloco Nano Banana, Gemini, cara, eu tô gastando muita grana, então como que eu não vou ser produtivo? Mas você pega uma versão grátis do GPT, velho, você mete um deep research lá, você tem números, tem relatórios bem estruturados, então assim, basta querer. Claro, a gente deixa todo o discurso do mérito, quem consegue, quem não consegue, porque, a gente tem que reconhecer que, putz, eu sou um baita privilegiado, nós somos, estamos aqui, mas assim, quem pode, quem tem esse privilégio, cara, não é desculpa, mas toma cuidado de novo com a sanidade, família, e o problema é quando junta 2 loucos, né, 2 ou mais loucos, porque os caras se colocam na pilha: "Cara, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso". E quando você vê, cara, você virou 3 dias só vendo coisa. E quando saiu no Claw, agora saiu o da Nvidia que, cara, fugiu até o nome, porque eu fiz questão de nem baixar, o NemoClaw. Como? Você não vai baixar e não vai ver isso aí, mas Você vai ter que enfim, né. fazer escolhas, né, de algumas dessas você não acompanhar e não testar e deixar outra pessoa fazer por você, porque a gente não tem condições de Pois é. fazer tudo ao mesmo Mas aí vem tempo. o coach, vem o mercado e te deixa culpado por ter feito a escolha. "Como, Marcelo, você não viu essas 1000 coisas que saiu também? Você é incapaz, não pode isso". E cara, o mundo é cruel nesse aspecto, né, assim, sabe, em pisar em você e fazer você se sentir culpado. E não, assim, o convite que eu faço para fechar realmente aqui agora é: respirem, não dá para ver tudo, aceitem isso, tentem internalizar e foquem, como eu falei, tenha uma linha mestra, assim, defina muito bem o que vai me permitir capitalizar, e vai, passo a passo, sem ficar maluco. Excelente dica, acho que fechou com chave de ouro. Então obrigado demais, tudo de bom e bom finalzinho de férias aí, viu. Obrigadão, Juliano. Prazer. Valeu. Valeu.